Ela é uma amiga da casa, né? Sempre aqui contribuindo com a Associação do Senhor Jesus. Então, é uma serva, é uma discípula do Senhor Jesus, compartilhando os seus dons. Mais uma vez, muito obrigado, Sueli. Sueli, hoje partilhava e a gente sabe que é crescente o número de pessoas que precisam lidar com a situação da depressão, né? E então, a gente enfrenta esse grande desafio. E como hoje poder lidar, como hoje poder enfrentar usos terapêuticos, né? Qual seria o primeiro passo para tomar ajuda, auxílio para enfrentar a depressão? Vamos lá, o primeiro passo é o diagnóstico. Infelizmente, se popularizou muito o nome depressão, então existe um número muito grande de pessoas que estão tristes por conta de um evento e já falam, estou depressiva. Isso não é verdade. A gente tem motivos para ficar triste. Você perde um ente querido, que nem a dona Etelvina, você bate o seu carro, você perde um objeto de estimação, você briga com o marido, com o filho, você fica triste. É normal e faz parte da vida a gente saber elaborar tristeza. Então, tristeza e depressão é diferente. É diferente, tá? Ah, olha aí. A tristeza é uma emoção. A depressão é uma doença. Olha tá? só. Então Isso precisa saber muito separar. Bom deixar claro. E assim, ninguém está apto a se autodiagnosticar. No consultório tem muita gente que me procura, estou depressivo. Já passou no psiquiatra, tem um diagnóstico? Ah, não. Como sabe que está depressivo? Né? E é muito comum, assim, a grande maioria das pessoas que vem falando que tem depressão, elas não têm depressão, elas não estão sabendo elaborar. Vale um adendo que muita gente que fica com raiva de alguma situação, tem medo de expressar raiva, disfarça em tristeza, aí fica uma tristeza crônica, né? Porque como não é tristeza na realidade, é raiva, né? Então fica, sabe, mastigando aquela tristeza, ela não passa, porque na realidade é raiva, e aí a pessoa acha que está depressiva. Então vamos separar, que assim, a tristeza tem sempre um motivo, tá? Aconteceu alguma coisa que te deixou triste. Certo. Ah, pode ser só que seu filho só respondeu e você já ficou triste. Tá bom, você é mais sensível, tal assim, mas é tristeza. Quando a gente fala da patologia da depressão, existe um quesito químico do nosso corpo. Então, existe uma defasagem de neurotransmissores no nosso cérebro. Isso está em desequilíbrio, né? A psiquiatria tem muita pesquisa, mas os resultados são bastante devagar, né? Tal. Então, assim, não se tem uma conclusão fixa, qual a causa, né? Mas o que a gente sabe é que existe um desequilíbrio nos neurotransmissores, então precisa de remédio. Se não toma um remédio, é difícil você controlar e assumir o controle daquilo. Entendi. Então, assim, é muito legal. Você procura um psicólogo, então aí eu vou avaliar. É depressão mesmo? Se é uma depressão, eu vou encaminhar para o psiquiatra. Sim. O psiquiatra vai fazer a avaliação e vai medicar remédios para o nosso cérebro de uma maneira geral, sempre precisa de um ajuste. A pessoa começa a tomar e não dá para adivinhar quanto precisa, como que é. Então, às vezes, toma um pouco, não é muito bom, tem que voltar lá, reajustar, tal. É um trabalho de paciência. Isso é muito importante. Que o primeiro passo, então, é diagnosticar, pedir ajuda. A gente sabe, às vezes, das dificuldades de um encaminhamento médico, às vezes, numa cidade distante de uma população menor, acaba não tendo tanta estrutura nisso. Então, primeiro, um psicólogo, vai um psicólogo. Isso. Hoje mistura-se também, tudo fala que é depressão, às vezes é ansiedade, tem um síndrome de burnout, né, que às vezes a pessoa está cansada, é um desgaste, é depressão, nem tudo é depressão. Exatamente. Tristeza e depressão diferente. Isso é fundamental. E o primeiro vai ao psicólogo, então. Isso. Porque primeiro vamos ver se é depressão. Certo. O psicólogo, ele não dá remédio, mas ele sabe diagnosticar se precisa ir para um psiquiatra ou não. E tem gente que às vezes eu falo, legal, vamos fazer a terapia e tal. Ah, mas você vai dar remédio? Não, eu não dou remédio. Sim. Ah, mas e se eu tô assim? É que assim,
assumir a responsabilidade das próprias emoções, às vezes é bastante complicado, a pessoa não quer. Então ela quer tomar um remédio para ficar dopada, para não precisar assumir a responsabilidade. Olha Isso é muito comum. só, meu Deus, e olha, isso acontece com os padres que quando também atende na linha espiritual, fala, eu estou vindo procurar o padre, procurando o senhor, porque eu fui no psicólogo, ele não me passou nada, só me ouviu, não me falou nada, eu queria que resolvesse tudo lá. E já quer transferir, Traz o pacotinho, né? É isso. Resolve, né? Depende muito da pessoa também, né, com o diagnóstico, fazer as etapas corretas para uma boa reabilitação emocional, né? A gente não pode esquecer da trindade, né? Corpo, mente e espírito. Sim. Sempre tem que tratar os três. Não dá para tratar só um, né? Não adianta a pessoa ficar só rezando. Se ela tem que ter uma atitude, Sim. se ela tem que mudar uma característica dela, não é rezando que isso vai mudar. Ela tem que ter o empenho dela, o esforço dela, ela tem que se decidir a isso. Então, o médico vai tomar o remédio e vai cuidar da parte física, né? Então, vamos equilibrar. Certo. Aí o terapeuta, o psicólogo vai cuidar da parte emocional. Por que será que aquilo aconteceu? Porque mesmo tendo a parte física, né, e tendo que tomar o remédio, alguma coisa foi despertada ali dentro por conta de uma fantasia que ela criou, normalmente a respeito dela mesma. Sim, sim. Eu não presto, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, tal. E sem o remédio, esse desequilíbrio químico acentua esse pensamento. Então a pessoa começa a ficar para baixo. Aí se a gente vai falar de depressão, a pessoa fica triste, fica desanimada, mas assim, ela não tem vontade nem de tomar banho, nem de comer. Aí essas pessoas que se autodiagnosticam, é assim, né? Ai, tô cansado, não tô com vontade de fazer nada, mas não posso perder a hora da minha novela. Que hora que é Sabe? Não, a pessoa fica literalmente prostrada, ela não tem vontade de nada, literalmente, de nada, ela não cuida de nada, tal. Eu acho que o maior exemplo para a gente ver é quando tem depressão pós-parto. Sim, sim. Né? Sabe, o dom de você ser mãe, de cuidar de um bebê, tudo aquilo, imagina uma mãe não querer ver o filho e não querer pegar o filho. Uma situação Isso é uma concreta depressão. de depressão. Né? Com toda a importância que tem um filho, ela não tem vontade, ela larga lá e ela fica lá prostrada na cama. Então, diagnosticar. O terapeuta, normalmente, o que ele vai ver? O que está acontecendo, né? Porque a grande dificuldade é elaborar emoções. Todo mundo tem um pneu que fura, todo mundo tem um problema de encanamento em casa, todo mundo tem um marido ou uma esposa que de vez em quando briga, filho que responde, desemprego. Todo mundo tem. Sim. A grande diferença é como você elabora. Né? Quando a pessoa não tem fé e fé nela mesma, sim, sim, ela não consegue elaborar as coisas. Né? Então eu diria assim, o ponto fundamental, o quanto a pessoa precisa se autoconhecer. E isso precisa de coragem, né? Porque é muito fácil justificar, eu não presto para nada. Sim, sim. Então, eu uso a preguiça para não fazer nada mesmo. Muito bem, Sueli, olha só que maravilha, tem muita coisa na medida que você vai trazendo os aspectos, né, da nossa vida com os nossos relacionamentos, afetos, emoções. A gente vai criando, despertando assim curiosidades, questionamentos, mas tem muita coisa. A gente tem um vídeo agora que vai ilustrar bem mais ainda para auxiliar nossa reflexão. Acompanhe a você, fique atento, tem muita coisa boa para que juntos a gente possa iluminar cada dia mais nosso coração, nossa mente e ajudar a nós mesmos e ter essa generosidade e compaixão para com o próximo. Acompanhe só. Na aparência, o humor, mas por trás disso, a depressão. Dá para imaginar quantas pessoas convivem com esse misto de sentimentos? O ator Robbie Williams foi exemplo disso. Considerado um dos atores mais engraçados do planeta, ele sofria de depressão e foi encontrado morto em casa. Outras pessoas bem-sucedidas também já sofreram com a doença, que atualmente é considerada por muitos como o mal do século. Ah! Meu Deus!
A tristeza e a angústia são sentimentos comuns que podemos sentir a qualquer momento da vida. Na morte de um ente querido, na perda de um emprego ou em desencontros amorosos. O problema é quando esses sentimentos não dão trégua e aí tudo perde a cor. O desinteresse começa a ocupar espaço daquilo que antes lhe dava prazer. É o caso de Jaqueline, de 46 anos. Ela é professora e sofre de depressão há 15. Toma diversos medicamentos e faz terapia. Já pensou várias vezes em suicídio. Projeção para o futuro, às vezes quando você está depressiva, é difícil você ver futuro, né? A gente não vê futuro. É que nem eu comentei, a gente vê tudo cinza, é como se o mundo tivesse parado. A depressão é caracterizada por uma tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, amargura, irritabilidade, baixa autoestima e culpa. Além disso, ela vem acompanhada de distúrbios do sono e falta de apetite. Cerca de 25% da população tem, teve ou terá depressão ao longo da vida. Esse dado que me assustou, doutora Sueli, 25% da população, uma quantidade grande, né? E assim, é um número que 25% impacta também todos os relacionamentos. Porque é aquilo lá, a depressão, a pessoa se isola, mas ela vai estar na sociedade, na comunidade, a gente vai ter que saber acolher, né? Tem profissional a tal ponto para atender essa demanda, né? A senhora atende muito no seu consultório que é depressão mesmo, ou então tem aquela situação que a pessoa mesmo já vai dizendo direto que é depressão e não chegou a tal ponto da gravidade? Eu diria que no meu consultório, as pessoas que chegam falando, eu diria que é mais ou menos metade. Metade não é depressão e a outra metade é, né? Mesmo aquela pessoa que eu encaminho para o psiquiatra, ela tem que manter a terapia. Porque o remédio vai ajudar no equilíbrio químico do corpo. Aí entra a parte da autorresponsabilidade, que é fundamental. O remédio vai tirar daquela frustração, a pessoa vai começar a ficar animada, vai começar a ficar mais ativa, sim, mas ela ainda está acostumada naquele processo. E aí a terapia vai ajudar a começar a se mexer. Na minha experiência, né, trabalho há 38 anos com isso, né? Olha só. Eu diria que o que mais dá resultado para a depressão é fazer trabalho voluntário. Só que, infelizmente, eu só consigo com que 50% dos meus pacientes realmente vão fazer. O trabalho voluntário... Trabalho voluntário. Desperta... Você tira você mesmo do centro e vai cuidar do outro. Todo sentimento ruim, seja depressão, raiva, qualquer sentimento ruim assim, muita gente foca em ficar cuidando, se acostuma e cria aquilo como um bichinho de estimação. E começa a ter muita vantagem, todo mundo paparica, todo mundo cuida, traz presentinho, visita, a pessoa se torna especial e aí ela não quer abrir mão disso. Quando você vai fazer um trabalho voluntário, você vai ajudar quem está com alguma necessidade. Ou porque são pobres, ou porque são doentes. Sim, sim. Tal. Você vai olhar para aquilo. E é o próprio ensinamento de Cristo, né? Tende os mesmos sentimentos, né? Tende em vós os mesmos sentimentos, né? De ter a compaixão, de não ser indiferente. O que a doutora está querendo dizer é muito claro, nós não estamos querendo colocar que, poxa vida, a depressão é uma situação, né, de coitadismo, de complexo de inferioridade, ou até aquela coisa, não quero dizer, mas, frescura. Não, não é isso. Mas tem gente que... sentimentos, óbvio. Mas tem gente que acaba por um momento ou outro não despertando um pontapé inicial porque é cômodo aquela situação. Acaba sendo gera um mecanismo de defesa para que ela não se lance ali, se estaciona. É legal lembrar, deve ter muita gente assistindo que não tem a depressão, mas tem um parente, tem alguém em casa, sim, que tem a depressão. Que sofre tanto quanto. Como lidar com isso? Então, esse apoio para ir no psiquiatra, para ir no psicólogo, a pessoa não vai querer, ela não tem vontade, então incentiva, leva, vai junto, sim, tal assim.
Só que não trate essa pessoa como uma coitadinha. Ela não é uma coitadinha. Ela está passando por um problema e precisa incentivar essa pessoa a reagir, tá? Ah, ela não tem vontade. Então, mas você fala uma vez, você fala duas, você vai insistindo, tal. Porque se você deixa ela se acomodar naquilo, Sim. essas vantagens de vitimismo acabam tomando um espaço grande, uma energia grande. Então, incentivar a pessoa, botar a pessoa para fazer. Então, assim, Certo. me ajuda aqui, sei lá, lava a louça, varrer o chão, tal, assim. Ai, não tenho vontade, ai, não quero. Daí a pouco pede de novo. Sabe? Daí a pouco fala, olha, Sem eu estou perder a precisando de paciência. ajuda. Porque tem várias maneiras de você pedir também. Sim, Então, primeiro você fala para a pessoa fazer. Vai, eu estou precisando de ajuda, ajuda aqui, dá uma força, tal. De ir cercando a pessoa, porque ela precisa assumir essa Ótimo. responsabilidade. Aconteceu um problema, um desequilíbrio químico, Sim. precisou tomar o remédio, e aí a pessoa precisa decidir encarar a própria vida. A gente cria fantasminhas na nossa educação, né, com baixa autoestima, com julgamento ruim a respeito de si próprio, tal assim. E assim, não somos a imagem e semelhança? Exato. Sabe? Então, assim, a gente precisa descobrir o nosso lado bom. A gente não consegue ser bom em tudo. Nossa, Sueli, que fantástico, assim, eu falei, estava comentando, minha mãe deve estar adorando, porque, assim, muitas vezes ela tem essa iniciativa. Esse ano nós tivemos, né, o meu pai faleceu e imediatamente a gente, claro, é um baque, a dor, a perda de um ente querido, mas ela dizia, olha, não foi isso que ele ensinou, vamos prosseguir, vamos ser firme. Ela perdeu a mãe logo, né, com 15 anos de idade, sempre teve essa determinação e, ao mesmo tempo, paciência de lidar, de entender que é sofrimento, que é algo que na vida temos que enfrentar, né? Então, Não uma somos pessoa que exclusivos a sofrer. Uma pessoa que tem essa energia nunca vai ter depressão. É a própria energia, tem isso também. E que eu ia perguntar, que eu falei, acho que ela deve estar adorando, porque ela está acompanhando lá em casa. Sinal, beijo, mãe. Antigamente não se falava, né? E de uns tempos para cá é depressão, é síndrome daqui, de lá. Ela falou, mas na minha época, minha mãe, minha tia, né? Poxa vida, nunca se falava de depressão. Existia e não era diagnosticado, ou se acentuou mais agora devido a algumas coisas modernas, algumas influências que se tem na nova sociedade? Sim, existia, obviamente, né? Porque o desequilíbrio físico dos neurotransmissores poderia acontecer a qualquer momento. Aí a gente vai pegar num lugar assim, né? A educação de hoje. As crianças estão sendo moldadas a serem os reizinhos e as rainhas, né? Então, assim, eles fazem o que eles querem, eles decidem, então eles são muito mais frágeis. Eles não aguentam as coisas. Não tem ou não? Eles são moles, né? Eu lembro, assim, quando eu era jovem, a disposição de fazer as coisas, hoje você vê um rapaz, uma moça de 20 anos ficar reclamando que está cansado. Sabe? Então, essa educação vem atrapalhando muito, porque esse jovem, quando ele se Sim. frustra, ele não aceita. Porque não teve o não. Porque não teve não, porque Desde a não teve infância, não limite. teve limite. Tá? O melhor lugar para você aprender a lidar com frustração é em casa. Sim. Porque o pai e a mãe falam não com amor. Então, isso cria uma estrutura legal nessa criança. Os pais que não falam não, os filhos vão aprender o não na rua, onde não tem amor. E aí ele fica revoltado, porque ele quer. Eu vejo muito rapazes e moças que estudam, terminam a faculdade, aí começam a emendar. Mestrado, doutorado, especialização. Aí vai até os 30 e poucos anos só estudando. Aí, como ele estudou muito, ele acha que ele pode ser o diretor de uma empresa. Tem zero experiência, tem muito conhecimento técnico. Não tem experiência, você acha que você vai conseguir um emprego nesse cargo com zero experiência? Aí eles ficam bravos, porque eles não conseguem. Já se frustram? Sim. Antigamente, eu lembro o quanto era ensinado que você entra numa empresa e você cresce lá dentro. Exato. Tá? Você começa lá quando você está estudando ainda, sabe? Vai servir cafezinho, vai ser estagiário e você vai aprendendo e vai criando uma experiência. Então, a possibilidade de crescimento é muito grande. Aí esse jovem se frustra, porque ele quer subir no topo, ele quer começar do topo. Foi falta de não. Foi falta de aprender a lidar com frustração. Eu sempre
trago também um texto do Evangelho de Mateus, que sobre aquele que constrói sobre a rocha. E tem aquele que constrói sobre a areia. A rocha é a fé, é Deus, virtudes, firmeza, porque tudo que constrói tem que ter um alicerce firme, né? Senão tudo desmorona na primeira tempestade, primeiro vento. E a areia são as ilusões, sonhos desmedidos, né? Por muitas vezes influências, costumes, aparências, né? Hoje, então, muitas pessoas estão construindo sobre a areia, pode-se dizer isso, e estão deixando a rocha firme da fé, da religião, da família em último plano? Sim, e eu acho muito importante colocar, né? Com certeza a gente tem um público bastante religioso, com muita fé, mas a gente sabe que tem muita gente que não tem, que não despertou ainda para isso. Sim. Tá? Então, para essas pessoas, eu diria assim, tá, não precisa, não acredita, não quer tal, não quer ir para uma igreja, não sabe, não quer fazer, mas é assim, desenvolver espiritualidade não é só rezar, é desenvolver virtudes. Então, você pode não estar orando, não estar indo rezar, mas assim, se preocupe em pegar as virtudes que você não tem para desenvolver ou aquelas que você tem pouco para aprimorar. Você precisa se ver como uma pessoa melhor. Sim. E a gente se sente uma pessoa melhor quando a gente desenvolve as virtudes, sabe? Desenvolver a compaixão, sabe? A caridade, sim. Né? A paciência. Tá? Isso te torna uma pessoa melhor e você cresce espiritualmente quando você melhora as suas virtudes. E aí, Sueli, eu entro nesse aspecto, né? Você dizer que é muito importante desenvolver o trabalho de cuidado frente à depressão com serviços voluntários. Então, o engajamento pastoral, a vida na comunidade, mas a vida de oração, como que é? É um mecanismo que auxilia muito, é uma ferramenta, a vida de oração, criar uma disciplina, né, de comunhão, de vida de oração, de leitura da palavra, isso também se torna um grande remédio? Eu acho que quando você se conecta com Deus, você entra em contato com esse sentimento de semelhança. E você precisa acreditar que você é uma pessoa especial, você é uma pessoa única. Isso vai te ajudar muito. E aí eu acho que a oração, meditação, essas coisas vão te ajudar a entrar em contato com isso, fazer essa conexão com o divino. Né? E isso é fundamental para você melhorar a sua autoestima, para se ver como semelhante de Deus, né? Como filho de Deus, tal. E isso te ajuda a levantar, isso te dá muita força. Sim, sim. Antigamente não se falava, hoje a ciência já comprova quimicamente que no nosso corpo o melhor sentimento de imunidade é a gratidão. Olha Você só. tem que desenvolver, hoje a gente tem técnicas para desenvolver a gratidão. Se a pessoa não tem pela fé, ela vai por técnica para chegar nesse sentimento. E aí, uma dica muito importante é assim, precisa procurar os profissionais, quem tem depressão, sem dúvida, precisa do remédio, do tratamento, mas assim, dentro do tratamento, mesmo na internet, existe muito material gratuito, existe muito material para te ajudar, porque essa história do se conhecer... É difícil se conhecer, porque às vezes a gente tem ideias e tem dificuldades, sim, sim. Tudo, né? Então, quem não quer ir procurar, tá? Uma coisa tem terapias alternativas e tem muito material na internet que te ajuda a se conhecer. A base do autoconhecimento é pergunta, né? Uhum. Quem eu sou, por que eu estou fazendo isso, por que isso está acontecendo comigo, sempre trazendo a responsabilidade para si mesmo, né? Se eu falo uma coisa que me ofende, aí eu fico triste, me sinto ofendida, tal, assim, é assim, por que eu me ofendi? Porque se o senhor, sei lá, me xingar de gigante, tá? Eu vou virar e falar, gigante? Eu sou baixinha, por que ele está falando isso? Não me afeta. Sim. Agora, se eu tiver um complexo com a minha altura, ou de alta ou de baixa, a hora que o senhor falar, me chamar de gigante, eu vou falar assim, ele está tirando um barato com a minha cara. Já tá? Acusa o golpe. Sim, aí eu vou ficar mal. E percebe que assim, eu vou ficar mal por opção minha, porque eu resolvo engatar. Ah, o senhor me xingou, falou isso, tal assim. Se o senhor estava num mau momento, se dormiu mal, se brigou com alguém, é problema seu.
Agora, o meu problema é o que eu faço com isso que chegou. Então, quando eu olho para o Senhor com compaixão e entendo que o Senhor devia estar num mau momento, tal, é treinamento. Eu sei que nessa hora tem um monte de gente falando, isso é difícil, imagina, a pessoa me xinga. É treinamento. E aí eu acho que a oração é muito importante ajudar nesse treinamento. Eu sempre digo que, mediante a misericórdia de Deus, o ensinamento de Jesus de dar o perdão, como é difícil, né? Sim. E eu sempre digo que é algo que leva tempo, que você precisa progredir na oração, nesse conhecimento, a ter o sentimento de Cristo que, diante, né, da humilhação, ele dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não é o sentimento de revidar. Todos que eram seus algozes, Jesus teve compaixão. Ele não somatizou aquilo como uma ofensa para si, porque ele tinha uma missão maior do que o prestígio de si mesmo, né? Ele dizia, o meu reino não é deste mundo. Ele queria que todos voltassem para o reino de seu Pai. Ele veio para nos libertar. Então, é muito bem isso também, né? Saber produzir, aprimorar, progredir nesse autoconhecimento para não tomar nenhum gatilho de raiva, de reação desmedida, né? Autoconhecimento que vai levar a uma autorresponsabilidade. Qualquer briga, discussão e até guerra, ela só acontece porque alguém revida alguma coisa. Porque alguém não assume a responsabilidade daquilo. Exato. Né? Então, é muito importante. Por que está acontecendo isso comigo? Né? O que eu fiz? Às vezes eu fiz uma coisa literal. Se me respondeu mal, é porque eu fiz alguma coisa. Às vezes, eu só estou enxergando torto porque eu não estou bem. Né? Típico, passa alguém na rua, a pessoa fala assim, fulano passou na rua, não me cumprimentou, me virou a cara. Aí depois de um tempo você vai falar assim, aquele dia você nem olhou para mim. A pessoa fala, eu estava tão distraído, eu estava tão preocupado que eu não estava vendo nada à minha volta, desculpa, eu nem vi. Sim. Quantos dias essa pessoa sofreu acreditando que o outro virou a cara? Que a pessoa estava vivendo para ela, é um egoísmo também, né? Sabe? Então é assim... Que tudo gira em torno dela, os problemas. Exatamente. Todo mundo tem que olhar para mim, todo mundo tem que cuidar de mim, todo mundo tem que fazer, né? Então, não. A felicidade está dentro de cada um. Ninguém faz o outro feliz. Sim, exato. Você se faz feliz e quando você está feliz, você transborda a felicidade. Aí você atinge o outro. Sim. Aí você ajuda o outro com a sua felicidade. Olha só. Isso acontece com o amor, com o perdão, com a gratidão. Quando você deixa transbordar dentro de você, você ajuda as pessoas. Outra lição muito importante, ninguém é responsável pela felicidade do outro. Sim. Isso é muito importante, isso. Porque a gente cria hoje relacionamentos que é doentio, é apego, né? Uma separação, uma traição. Claro, nos deixa totalmente traumatizados. É uma frustração, é uma decepção que fere. É decepção. Mas entenda que pode ser um livramento, que você é maior do que isso. Mas porque veja que o problema às vezes não é você, o problema é aquela pessoa. E você, aquilo que eu dizia do perdão, né? Você empaca a sua vida com esse sentimento, né? Deixando de se valorizar e de buscar o amor de Deus que basta, porque Ele sim traz a verdadeira felicidade. Agora, quando eu projeto que eu só preciso e só vou ser feliz estando com ele, com ela, a gente se limita, não é isso? Sim. E hoje os relacionamentos estão assim, doentios, apegados, não é? Porque um fica jogando a culpa nas costas do outro. Então é assim, né? Muita gente, eu não sei o que eu faço com a minha mãe, eu não sei o que eu faço com o meu marido. Com eles você não tem que fazer nada, você tem que fazer dentro de você. Por que você está nessa relação? A gente vê os relacionamentos abusivos, de violência. Por que a pessoa continua naquilo? Ela continua porque ela não está bem e ela acredita que ela só vai ser amada daquele jeito. O dia que ela sai daquilo, acaba esse sofrimento. Uhum. Mas a pessoa está mal, a pessoa não acredita que pode ser amada de uma maneira adequada, aí ela aguenta o sofrimento. Que maravilha. Doutor, só para a gente encerrar, depressão não tem idade. E também como a família pode ajudar, a senhora já deu a pinceladinha, é sempre bom não desistir, mas tendo paciência e nunca também deixando na situação como de vítima. Ajudar, né? Estar por perto, mas não é fazer pelo outro. Tá? Você não vai salvar ninguém, você não vai salvar a pessoa que está depressiva do seu lado.
você vai dar apoio até que ela consiga caminhar sozinha, né? Então, é estar por perto. E não tem idade também a depressão. Pode pegar jovem. Você sabe, quando me ligaram para me convidar para vir aqui hoje, aí eu perguntei assim, eu falei, qual programa que vai ser? Né? Olha que falaram, você pode ser feliz? Falei, gente, é a minha cara, eu nem conhecia, porque eu acho que é exatamente isso, é uma escolha. Você é feliz quando você se permite ser feliz. Então, Olha você só. cuida de você, você tem total poder sobre a sua vida. Então, você precisa dos apoios, você precisa do médico, você precisa de terapia, você precisa de Deus, você precisa dos apoios, tal assim. Mas é você que busca, é você que coloca isso na sua vida. O senhor, como padre, assim, quantas vezes o senhor está lá pregando, falando, e tem gente que não está a fim de ouvir. Sim, sim. Sabe? É a hora da pessoa, né? Nada acontece por acaso, Exato. né? Então, seu trabalho é estar lá incentivando e levando a palavra. A hora que cada um vai despertar para isso, a pessoa volta chorando para casa porque o senhor não converteu todo mundo que estava ali. Ah, não deu certo, eu sou incapaz. Não, é o momento de cada um. Jesus pede lançar as redes, né? Os frutos são para ele, a gente não pode deixar mesmo de anunciar. E que maravilha, doutora Sueli. Muito, muito, muito obrigado de coração. Olha, daria para a gente ficar o dia todo, mas eu peço gentilmente, volte mais uma vez. Com A certeza, casa aqui é só sua. convidar, eu Tenho certeza adoro. que foi maravilhoso. Muitas pessoas tocadas e mais amadurecidas depois desse bate-papo maravilhoso, ungido pelo Espírito Santo. Foi um prazer, eu adoro ajudar as pessoas, eu adoro contribuir. E assim, eu tenho meus canais, então quem quiser me procurar é Sueli Repúdio. Isso. No Instagram, no Facebook, no YouTube, eu Siga tenho aí, meus canais. gente. Tem muito material gratuito, tem muita palestra, muita coisa para alimentar a alma das pessoas realmente, para ajudar. E se alguém ficou com alguma dúvida ainda e quiser entrar num canal meu e mandar uma pergunta, estou à disposição. Vamos colocar aí, olha só, está na sua tela, você pode acompanhar também o Instagram, o e-mail da doutora Sueli Repúdio, né? Então, como ela mesma disse, tem esses recursos, essas ferramentas que te ajudem verdadeiramente a refletir, a buscar ajuda, né, nessa humildade, mas é importante dar esse pontapé inicial, porque Deus quer te fazer feliz e essa é a nossa intenção sempre, de sentir bem fazendo os outros também mais próximos de Deus e também bem realizados espiritualmente e emocionalmente. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Seja bem-vinda, volte mais vezes, Ai, com que a gente se certeza. reencontre com esse bate-papo maravilhoso.